foi feito um teste em um Tesla, que é o carro do Elon Musk lá, um carro elétrico, um carro muito potente, é um dos carros mais potentes que tem. A arrancada dele é, se eu não me engano, é menos de 2 segundos de 0 a 100. E assim, quando for testar esse carro numa pista de corrida, ele é um carro tão tecnológico e tão potente que quando acelera ele sente-se como se tivesse dado um soco atrás de tanta força que ele tem para acelerar. E quando for testar ele na pista de corrida, em linha reta, esse carro acelerava de uma forma fora do normal. Só que quando pegava em uma curva, o piloto poderia acelerar lá no fundo e o carro não reagia. Ele acelerava bem macio porque ele entendia que o piloto não sabia o que estava fazendo. Era uma operação muito arriscada o que o piloto estava querendo fazer, acelerar um carro tão potente em uma curva. E o sistema inteligente do carro bloqueava para que não acontecesse nenhum acidente. Embora o piloto fosse bom, mas o carro, com toda a tecnologia, entendia que o piloto poderia não estar sabendo o que estava fazendo por querer acelerar em uma curva. Então o carro bloqueava. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro é uma máquina muito inteligente e ele tem um sistema parecido com esse Tesla, que é, eu dei um nome no início dessa aula como sensor de culpa, que vai ser a complementação da aula anterior. Por que às vezes, como eu já disse, a gente tem vontade de fazer coisas simples e o nosso cérebro acusa como culpa? É porque o nosso cérebro é programado para fazer repetições. E quando a gente vive muito tempo repetindo algo em nossa vida, como eu dei o exemplo de uma dona de casa, por exemplo, que passa muitos anos dentro de casa e quando ela resolve sair, conhecer lugares novos, conhecer pessoas, sair viajar, o cérebro dela acusa como culpa. A pessoa vai uma vez e ela se sente culpada por ter feito aquilo. Por quê? Porque o cérebro dessa pessoa nunca viu ela fazer isso. E ela vê como algo perigoso. Assim como o Tesla também. O cérebro acusa, ele manda esse sentimento de culpa para que a pessoa avalie o que ela está fazendo, para saber se está fazendo uma coisa certa ou errada, porque ela nunca fez aquilo. E do nada ela pega e faz uma coisa diferente do que nunca tinha feito. O cérebro acende uma luzinha, um alerta. Dá uma pensada no que você está fazendo. Você nunca fez isso, é algo diferente. E é por isso que vem essa culpa, que é um sensor que o cérebro manda para você ver o que você está fazendo. Eu gosto de lembrar da minha própria vida, e que eu era agricultor, nasci na roça até os meus 19 anos, e depois eu vim para a cidade aqui, e eu aprendi a trabalhar minha vida inteira. Durante o dia todo tinha que trabalhar. Porque o meu avô acordava às 5 horas da manhã, trabalhava até escurecer, todos os dias, não tinha folga. Os meus pais também vieram nesse sistema e ensinaram eu também, que eu teria que trabalhar direto. Até que eu resolvi começar a mudar isso. Eu comecei a ter um pouco de liberdade para escolher o que eu fazia. E no verão bem quente, às vezes eu pegava algum serviço menor
e me sobrava uma folga e eu pensei, vou na sorveteria tomar um sorvete. No meio da semana, uma terça-feira. Você imagina o tamanho da culpa que eu sentia fazendo isso. A minha consciência me acusava de uma tal forma, como se eu estivesse cometendo um pecado maior do mundo, por eu estar no meio da semana, no meio da praça, tomando um sorvete. Por quê? Aí é onde eu comecei a usar esse avaliador de pecados. Que obrigação eu devo para as outras pessoas de eu estar no meio da semana tomando um sorvete? Eu estou prejudicando alguém por fazer isso? Não tem ninguém prejudicado. Eu também não estou prejudicando eu. Ninguém está sendo prejudicado por eu estar no meio da semana tomando um sorvete num sol quente. Então por que eu estou me sentindo culpado por causa disso? Aí é onde eu comecei a entender. É exatamente esse sensor que o cérebro tem, que eu acabei de explicar. Eu fui programado a minha vida toda a trabalhar a semana inteira. O único dia de folga era domingo. Então eu fui lá no dia da semana tomar um sorvete e o meu cérebro acusou. Ô indivíduo, presta atenção no que você está fazendo. Você nunca fez isso. Avalia o que você está fazendo. Você passou 30 anos trabalhando a semana inteira. Como é que agora você está tomando um sorvete durante a semana? Então o meu cérebro acendeu o sensorzinho para mim avaliar o que eu estava fazendo. Se não era algo de risco, algo perigoso. Mas aí eu, usando de uma forma adulta, como eu sempre falo aqui, eu consegui entender que não tinha nada de errado. Não tinha nada de pecado nisso. É algo simples, insignificante eu ir tomar um sorvete. Mas quantas pessoas que deixam de fazer coisas simples porque o cérebro acusa como culpa. Eu não sei o que você está vivendo. Cada pessoa vive realidades diferentes. Mas você pode avaliar aquilo que você tem vontade de fazer, coisas simples, e você vai fazer e dá aquela culpa. Quantas vezes em uma viagem você vai fazer a viagem, tem aquele desejo, eu quero conhecer aquele lugar. E você vai lá e você volta para casa com uma culpa. E aí o que acontece? Muitas pessoas não saem mais. Eu vou ficar dentro de casa porque aqui é o meu lugar. Eu sair fora é pecado, eu estou pecando, estou errando, não é para mim fazer aquilo. Mas se você usar o avaliador de pecado, você vê que não tem nada de errado naquilo. É só porque o seu cérebro acendeu a luzinha de algo que você nunca tinha feito. E é só você analisar isso. Mas como que conserta? Toda vez eu vou ter que me sentir culpado por isso? Não, aqui está o detalhe, é só você fazer algumas vezes. Se você tem vontade de fazer uma viagem, é só você repetir isso várias vezes. O seu cérebro vai acostumar com isso e ele vai entender como normal e ele nunca mais vai acender essa luzinha quando você for fazer uma viagem. É verdade o que eu estou te falando, faça o teste. Você que está livre, é uma pessoa livre, como eu já disse, que às vezes ficou viúva ou se separou de uma forma decente e tem vontade de encontrar outra pessoa para viver junto com você, mas você conhece alguém, mas quando vai sair com essa pessoa, conversar, passar um dia, o sensorzinho acende e você volta para casa carregado de culpa por estar cometendo um erro. E aí o que você faz? Você tem medo de entrar naquele relacionamento porque o teu cérebro está te acusando de um erro. De novo, usa o avaliador de pecados. A outra pessoa é livre? Você está livre? Você está prejudicando a outra pessoa? Está prejudicando você? Está prejudicando alguém em volta por entrar naquele relacionamento?
Se não está prejudicando ninguém, é algo por amor, você tem boas intenções, eu gosto daquela pessoa, não importa se você tem 50 ou 60 anos, a nossa consciência, os nossos sentimentos não envelhecem. Nunca é tarde para amar alguém. Muitas pessoas têm uma crença, a pessoa ficou viúva, não pode mais casar com ninguém, tenho que morrer solteira. Só que é ruim a pessoa viver sozinha. Tem pessoas que não gostam de viver sozinha, têm vontade de entrar em um novo relacionamento e não entram por causa do bendito sensorzinho que acende e te culpa por aquilo. Então usa o avaliador de pecados. Se não está prejudicando ninguém, não tem nada de errado. É só você repetir isso. Você conhece uma pessoa, vai lá, passa um tempo com ela, repita isso várias vezes e o teu cérebro vai acostumar como sendo normal você sair com aquela pessoa, se relacionar com ela, e essa culpa vai desaparecer, porque o cérebro vai se auto-reprogramar. Mas assim, então, você deve estar perguntando, Carlos, você quer dizer que até mesmo um pecado, se eu repetir várias vezes, eu não vou mais sentir essa culpa porque o meu cérebro vai acostumar com o pecado? Exatamente isso. Até mesmo se você quer ser um ladrão de roubar outras pessoas, as primeiras vezes que você for fazer isso, o teu cérebro vai te acusar como errado. E se você repetir essa operação de roubo, vai sumir, desaparecer esse sentimento de culpa, porque o cérebro vai acostumar com isso e vai entender como normal. Se você quiser ser um adúltero e sair adulterando várias pessoas, a primeira que você fizer, o seu cérebro vai te acusar como culpa. E se você repetir isso várias vezes, vai se tornar normal e você não vai mais se sentir culpado. Se você quiser ser um assassino, sair matando pessoas, me desculpa aqui o exemplo, as primeiras pessoas, você vai sentir uma culpa enorme. E se você repetir isso várias e várias vezes, o seu cérebro vai acostumar como normal. Mesmo não sendo normal. Mas onde é que está o detalhe? Quer dizer que cada pessoa precisa repetir tudo o que tem vontade de fazer até se tornar normal? Não! É por isso que eu digo, esse é um módulo adulto para pessoas adultas de consciência. É preciso ser adulto para pensar e refletir nisso que eu estou dizendo, de uma forma decente, usando o nosso poder de discernimento que nós temos. É lógico, como eu já disse, você tem vontade de ser um assassino, usa o avaliador de pecado para ver se é pecado ou não é. É claro que vai ser pecado, você vai estar prejudicando outra pessoa. Você tem vontade de sair adulterando? Usa o avaliador, vai ser pecado. Mas daí quer dizer que eu não posso fazer o mal, então. Eu tenho vontade de fazer o mal e eu usei o avaliador e eu vi que é mal aquilo, então eu não vou fazer. Não, você pode fazer. Você é livre para fazer o que quiser. Eu só estou dizendo você que quer ser uma pessoa decente, mas se sente culpado, usa o avaliador para te libertar daquilo que simplesmente o sensorzinho do cérebro está te orientando por algo que você nunca fez. Mas se você quiser usar o avaliador para fazer o mal para alguém, o problema é seu, não é essa a minha intenção. Se você sabe que é mal, um dia você vai colher o mal. Por causa da lei, da causa e do efeito, não tem como ninguém fugir disso. Tudo que você planta, você vai colher. Não é essa a minha intenção de dizer que você pode fazer o mal. Mas nós, de uma forma adulta, podemos avaliar todas as ações que nós fizemos
e nos libertar daquilo que nos culpa, não sendo nada de errado. Como eu já disse na aula anterior, você que tem vontade de beber um vinhozinho, uma cervejinha, depois de um dia cansativo, mas você não faz isso porque aprendeu que é pecado, não pode beber. Mas você é uma pessoa decente, você faz isso só para saborear uma bebida que você gosta, de uma forma consciente, controlada, você não é um viciado em bebida. Você não está prejudicando você nem ninguém, porém, a primeira vez que você foi lá beber um vinhozinho, ou em uma comemoração, em um final de ano, por exemplo, em uma ceia de Natal, onde as pessoas gostam de beber um vinhozinho, um champanhe, mas você fez isso e se sentiu culpado. Pega e avalia. De fato é um pecado beber aquele vinhozinho? Não estou influenciando ninguém a beber. Se você tem vontade de uma forma decente de fazer isso, controlada, sem se viciar, sem se prejudicar, qual é o problema? Como eu já disse, você ouviu a sua música que você gosta a primeira vez e se sentiu culpado por estar ouvindo aquela música, porque é pecado ouvir aquele estilo de música. Usa o avaliador. Não tem nada de errado, não estou prejudicando ninguém, eu não estou me prejudicando, mas o seu cérebro está acendendo o sensorzinho. É só você ouvir várias vezes aquela música, aquele estilo de música que você gosta, que o seu cérebro vai se acostumar com isso. Eu não estou sendo Deus aqui, não estou definindo pecado, vamos dizer assim, o que Deus acha que é pecado ou que não é. O fato é que nós temos uma escassez muito grande de informações sobre isso. Mas nós, de uma forma decente e adulta, como eu repeti várias vezes, podemos avaliar o que não é pecado do que é, o que é errado do que não é, e tomar decisões de uma forma correta, de uma forma decente, para nos libertar de tantas picuinhas, pequeninhas assim, que nos prendem. Momentos pequenos, porém, que nos trazem grandes lembranças e nós não fizemos por achar que é errado, que é pecado. Decisões que nós iremos tomar e deixamos de tomar por achar que é pecado e não é, simplesmente porque o nosso cérebro nos acusa. Esse sensorzinho. Então é isso, espero que você tenha entendido. Pensa de uma forma muito adulta e com muita cautela. Não estou me colocando no lugar de Deus para julgar o que é pecado, dizer quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Eu só estou usando o meu discernimento, o nosso discernimento humano, e com as poucas informações que nós temos para criar um avaliador, para nos libertar de coisas que não tem pecado nenhum, que nós humanos mesmos criamos como pecado ou definimos como pecado. Muitas vezes, me desculpa repetir isso, a religião fez muitas coisas, ou melhor, a religião definiu muitas coisas, costumes, ações, decisões, atitudes como pecados e na verdade não são. E como assim nos libertar? A nossa vida é marcada por momentos bons, o que faz a nossa vida ficar interessante são os momentos bons, momentos grandes e micro momentos. Como eu disse, que diferença faz você beber o seu vinhozinho? Vai mudar a sua vida? Não, não vai. Mas você colecionar vários momentos ou micro momentos pequeninhos assim, de ouvir a sua música que você gosta, ir numa festa com os amigos, dançar, isso te traz coleções de coisas boas ao decorrer da vida. E quanto mais coisas boas você tiver nessa coleção,
mais memórias boas você vai ter e mais sensações boas você vai ter. Porque quanto mais memórias boas você tiver sobre a sua vida, mais pensamentos bons, lembranças boas, e lembra lá das primeiras aulas, quanto mais pensamentos bons você tiver, mais sentimentos bons você vai ter e mais emoções boas você vai ter. E você tendo emoções boas, a sua vida está perfeita, não é mesmo? Então é isso. Eu te convido a você elevar a sua consciência a um nível mais adulto e pensar sobre isso, discernir as coisas, usar esse nosso poder humano de discernimento, de racionalidade para nos libertar daquilo que nós achamos que é pecado e não é. Porque a única pessoa que tem o poder de fazer a nossa vida se tornar um lugar bom, um mundo bom, somos nós mesmos. Não adianta você esperar alguém de fora vir da noite para o dia em um passe de mágica transformar a sua vida em algo bom, porque isso não vai acontecer. É você. A sua vida está sob o seu controle. Então é isso. Até a próxima aula.